Vamos à geografia, atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Neste capítulo, você vai estudar como os seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas nos espaços do município. Também vai perceber que o trabalho humano caracteriza as paisagens urbanas e rurais. Vamos observar aqui essa imagem da entrada. Ela mostra, né, essa proximidade da cidade e do campo, né, da área rural e da área urbana. Nós percebemos no primeiro plano a área urbana, e isso é perceptível por causa dos elementos culturais, né? Temos edificações, temos carros, né, que são os ônibus, os carros, a ambulância, temos o que mais? Grandes prédios, né, bem aí ao fundo. Então a gente percebe que nesse espaço é a área rural, aliás, a área urbana, por causa dos elementos culturais. Já ali, a uma distância menor, né, bem próximo da cidade, temos o campo. E nós percebemos que essa é a área do campo, né, a área rural, também por conta dos elementos, mas nesse caso, elementos naturais, né? Então a gente vê ali a presença de plantações, a presença de animais, ainda ali de uma formação de montanha. Então trazem esses elementos culturais, tá? E mostrando que a cidade e o campo não mais estão tão distantes, né? A cidade e o campo já estão bem próximas. Nós temos aí duas telas de Tarsila do Amaral. As duas foram feitas com a mesma técnica, que é óleo na tela, óleo sobre a tela, né? Que é uma técnica de pintura. A primeira, que é da área urbana, foi feita em 1924 e a segunda foi feita em 1925, tá? Então, olhando para essas duas pinturas, obras de Tarsila do Amaral, vamos responder as perguntas da seção Diga Aí. Letra A. Que paisagens são retratadas nas duas obras de arte apresentadas? Então, é claro, é visível que são duas paisagens e uma representa a área urbana, e isso é possível perceber assim como essa imagem da abertura do capítulo pelos elementos culturais, né, pelos prédios, pelo algo que parece um trem ali, né, uma locomotiva, e a outra, né, são os elementos naturais, as árvores, ali aqueles morros, várias plantas, o boi, né? Então a gente percebe por conta desses elementos. Letra B. As paisagens retratadas apresentam diferenças? Quais elementos diferenciam uma paisagem da outra? Para mim, é claro que o que diferencia aí, até porque as duas também têm elementos naturais e elementos culturais, mas na paisagem urbana, os elementos culturais são mais, né? Tem mais elementos culturais. Então, tem bastante prédio, tem aí pouca área verde, uma árvore apenas, né? E equivalente à paisagem aí da área urbana, da área rural, que nós temos poucos elementos que são culturais, é apenas as casas e a cerca em volta das casas. Então, os únicos elementos que são culturais nessa paisagem são as casas e as cercas. Então, para mim, isso que diferencia. Letra C. Qual das paisagens se parece com o lugar onde você vive? Bom, o nosso setor se parece um pouco mais com esse da paisagem urbana, né? O primeiro. Porque por mais que a gente tenha casas e alguma área verde, mas o que predomina são os elementos culturais aqui no nosso setor, né? E letra D, em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Justifique sua resposta. Então, como nós falamos, né, agora mais ainda, a área rural e a área urbana está bem próxima, exatamente por causa do crescimento da cidade, né? Então, a cidade cresceu, as cidades cresceram, e ela já não fica ali mais no meio rural, aliás, no meio
urbano, né? Ela já está entrando no meio rural porque está crescendo. Então, a proximidade do campo e da cidade é ainda menor. E é possível, sim, que tanto essa imagem de elementos naturais e na área rural, quanto a imagem de elementos culturais na área urbana, podem estar no mesmo município, com certeza. Na página 5 é uma proposta de desenho, então vocês vão fazer um desenho fazer uma releitura da obra de Tarsila do Amaral. Isso quer dizer o quê? Que vocês precisam usar elementos que ela usa, né? E quais são as características das obras dela? Geralmente, as obras delas... Ai, coloquei a mão na frente. As obras dela têm as cores fortes, né, os tons escuros. Ela trabalha muito com formas geométricas e ela retrata as paisagens do cotidiano, né? Da vida, ali do espaço onde as pessoas moram. Então, as paisagens do cotidiano. Vocês vão fazer uma releitura dessas paisagens nesse espaço aqui. Vocês vão desenhar algo similar, parecido, que traga ali as características que Tarsila do Amaral colocava nos desenhos dela, tá?